Jogo com cara de empate, cheiro de empate, gosto de empate, acabou empatado. No jargão do futebol é o famoso deu a lógica, Grêmio 1, Corinthians 1 e bora trocar uma ideia a partir de agora, antes das nossas férias aqui no canal. Na verdade vamos ter conteúdos aqui, mas vamos ficar um bom tempo aí sem ter jogos do Coringão. Vamos comentar durante este mês aí sobre o Mundial, ver como os clubes brasileiros vão se sair nesse Mundial, mas enquanto isso vamos ter que pensar na preparação para o segundo semestre. Se tem um time que vai fazer muito bem essa parada para o Mundial de Clubes aí, vai ser o Corinthians, que tem ali esboço de alguma coisa, algo que tem potencial de melhorar, talvez ali uma 10ª colocação não seja realmente a realidade do potencial da equipe. Quando a gente pensa no Corinthians, a gente tá pensando, não claro em título, mas pensando ali, pelo menos numa briga por Libertadores, com o salário do elenco que tem, né, com as peças que tem, e aí talvez essa parada realmente faça bem para o Corinthians. Vamos falar um pouco agora então sobre o duelo entre Mano Menezes e Dorival Júnior, dois dos treinadores mais clássicos do futebol brasileiro. Muito importante você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essas três coisas aí fortalecem o canal, né, e não tiram um centavo do seu bolso, então são formas aí de você realmente botar a nossa comunidade do Papo Fiel pra cima. Agora, se você tem condição de fortalecer financeiramente, não deixe de fortalecer, tem sempre a opção do Valeu, que é um coraçãozinho que tem aí embaixo, o Hypar também, que é uma forma de fortalecer, às vezes nem financeiramente, né, a tua primeira hypada aí você consegue de graça, e claro, tem a opção da chave Pix aí no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Vou dar uma tossidinha, eu tô meio gripado, tá? Então me perdoe. O jogo foi assim, o primeiro tempo começou a me dar falsas esperanças que teríamos um jogo que fosse mais interessante. O jogo começou bem, bastante pegado, o Grêmio um pouco melhor naqueles primeiros 7, 8 minutos, depois o Corinthians melhora, tiveram duas bolas na trave, acredite você ou não, de Thales Magno, que fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo já voltou a ser o nosso Matheus Vital, né, porque o futebol é exatamente o mesmo, né, eu até achei que o Matheus Vital deve ter entrado no cu do Thales Magno e tá jogando por ele ali, né? A alma é do Matheus Vital. E no primeiro tempo, então, o Corinthians conseguiu fazer um jogo equilibrado. Eu diria até que no primeiro tempo o Corinthians foi um pouquinho melhor do que o Grêmio. Não muito, a ponto de ter terminado realmente empatado, com um gol numa falha grotesca de 3 jogadores, né? Angeleri, Kaká e Mateuzinho, mas a gente já chega lá. O Corinthians teve também oportunidades de abrir o placar com o Thales Magno, teve oportunidades ali de bolas mano a mano com o Héctor Hernandes e tal, né? Com algumas finalizações de média distância. E conseguimos finalmente ver o Breno Bidon que a gente via na base, né? Uma coisa que eu sempre botei fé aqui no canal e sempre falei pra vocês é que o Breno Bidon tinha esse arremate de média distância, esse arremate, essa bola chapada de fora da área que ele fazia muito na base e simplesmente ele não conseguia exercer a confiança pra poder fazer com que isso ficasse efetivo no time profissional. E se por acaso a gente não tivesse isso, que era uma das grandes qualidades dele no sub-20, nem valia a pena mais tentar, né? Eu fiquei bastante tempo aqui tentando esperar algo do Breno Bidon, foi só eu soltar a mão dele aí nas últimas rodadas que ele realmente apareceu, fez uma boa partida. O primeiro gol dele, que é um absurdo, né? O primeiro gol do cara no ano, isso aí é muito pouco, mas de fato já é alguma coisa. O time do Grêmio, por outro lado, tem um time que é vulnerável, né? Um time bastante, eu diria que não mal treinado, porque o Mano Menezes não chegou faz muito tempo, mas é um time que, com a constante troca de treinadores ali, um elenco que também é questionável, né? E aí não esboça tanta coisa, mas jogar lá na Arena do Grêmio, o gramado tava bem ruim também, nessas circunstâncias eu achei que foi um resultado dentro do esperado. Se você me perguntasse antes de começar a partida o que eu achava, qual que era o palpite, eu falava que era um empate, e o empate era um resultado ok, porque o Corinthians neste momento não tem nada que assombre pra parte de baixo da tabela, embora o número de pontos não seja tão distante, eu não vejo o Corinthians pior que pelo menos 6 times aí da parte de baixo, e também vejo o Corinthians com potencial, como eu falei aqui no começo, de brigar mais na parte de cima. O primeiro tempo, então, em resumo, foi um primeiro tempo equilibrado, o Corinthians um pouquinho melhor. Eu preciso destacar aqui alguns atletas que eu costumo bater forte, bater pesado e com razão, e que hoje fizeram uma partida, pelo menos no primeiro tempo, que me agradou. Maicon, aí você fala, pô, o Maicon finalmente jogou bem com o Dorival, fez uma boa partida no primeiro tempo, no segundo tempo pra mim caiu de rendimento, porém, ele não jogou como primeiro volante. Será que finalmente o Dorival Júnior acordou e viu que o Maicon não pode fazer esse primeiro volante? Quem fez essa primeira volância foi o Rian, que fez uma partida dentro das limitações ali justas também, mas o Maicon
Maicon com mais liberdade para descer e menos liberdade de contenção. Achei que o Corinthians ficou mais protegido em nível de linha de defesa. Quando tava sem a bola não fazia uma marcação muito alta, que nem é a característica do Dorival, e quando tava com bola tinha o Maicon como uma das peças que poderiam agredir um pouquinho o time adversário, tanto que numa das finalizações do Thales Magno, eu acho que uma das que pegou na trave, a jogada foi do Garro pro Maicon, Maicon tocou em profundidade pro Thales, enfim, né, Maicon fez uma partida boa, mais uma vez, no primeiro tempo. Thales Magno também no primeiro tempo, e aí junta a ruindade com a má sorte, e aí ele teve 2 bolas na trave, aquela bola que um pouquinho mais pra direita tinha entrado, e acabou não conseguindo realmente converter aquilo em gol, uma cabeçada, né, gol de cabeça do Thales Magno, não estava nem preparado para isso, caso acontecesse, mas tentou um drible ou outro, né, conseguiu sofrer algumas faltas, achei interessante. Mais uma vez, o primeiro tempo do Thales Magno. Essas 2 peças valem o destaque positivo. E aí eu preciso fazer 2 destaques negativos e um de maneira bem pontual em cima do Angileri. No segundo tempo, o Angileri melhorou de ritmo. A gente não tá falando do segundo tempo ainda, mas no primeiro tempo, o Angileri estava completamente descompactado. Eu sempre proponho aqui pra rapaziada do canal, da comunidade, não assista o jogo apenas aonde a bola está. Olhe o jogo de maneira mais ampla, vejam como estão as linhas, né? A proposta do Dorival jogando num 4-2-3-1, 4-1-4-1 na verdade, né? Que eu já vou passar a escalação aqui pra vocês, pra gente ir comentando ponto a ponto. E aí você via várias vezes o Angileri, que tinha como proposta ser quase como um terceiro zagueiro quando descia o Mateuzinho, ele ou descia e esquecia de voltar, ou ele simplesmente não descia e ficava uma linha com 4 ali fora de ritmo, ou ele tava compactado na segunda linha, deixando o Kaká mano a mano com aquele moleque bom de bola do time do Grêmio, o Alisson, e isso aí pra mim foi muito grave na partida do Angileri. Eu só não vou apontar o Angileri como o pior jogador da partida, porque a gente tem outros destaques negativos que a gente vai desenrolando, né? E o Kaká, uma partida que pra mim foi o máximo do suprassumo do Kaká. Ele quase faz um gol de cabeça lá na frente, tem alguns bons desarmes e falha de maneira crucial, de maneira bizarra no gol dos caras, tomando uma meia-lua, o famoso drible da vaca daquele moleque que é bom, que eu esqueci o nome, eu acho que é Alisson, o nome do moleque lá do Grêmio, deu um drible da vaca nele ali e tal, deixou ele catando cavaco no campo ali, aí depois levou pra dentro da área, onde o Angileri tinha abandonado completamente, não conseguiu recompactar a linha, tocou pro meio da área, e o Mateuzinho na marcação foi simplesmente entortado pelo tal do Bright White, que eu achei bem a boca esse cara aí, viu? Já faz tempo que eu falo isso aí, que esse Bright White aí pra mim é muito mais grife, e olha, temos vários jogadores no futebol brasileiro assim, tá muito mais grife do que realmente futebol, mas ele fez um bom gol ali, cortou o Mateuzinho como quis, e fez um bom gol de esquerda, né, abrindo o placar pro Grêmio, que depois a gente conseguiu empatar com um golaço, aí sim, um golaço do Breno Bidon. Portanto, então, pra mim, os destaques positivos eu posso colocar o Bidon, claro, né, o Rodrigo Garro, que mais depois, desde eu acho que do Campeonato Paulista ele não fazia 60 minutos, 60 não, 90 minutos, né, 2 tempos completos aí, que bom que dá pra perceber que o meio campo é completamente diferente com o Rodrigo Garro, um cara que pode acrescentar demais pra gente. No início do ano de 2024, quando o Mano Menezes era nosso treinador ainda, ele sofreu muito por não poder usar o Rodrigo Garro naquele início de temporada, porque ele ainda não tava com o registro feito, né, naquelas bizarrices que o Augusto Melo e o Rubão fizeram lá no comecinho da gestão deles, né, mas nem vou entrar nesse assunto hoje. E aí dá pra gente destacar dessa forma. Como que o Dorival entrou em campo hoje? No famoso 4-1-4-1, 4-2-3-1, se você preferir falar dessa forma. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, que pra mim falha no gol, mas de modo geral, tirando a falha no gol, que é muito pesada, mas ele fez uma partida justa, principalmente defensivamente, ou melhor, só defensivamente. Dupla de zaga com André Ramalho e Kaká. André Ramalho fez uma partida ok, né, tem melhorado o nível de desempenho com o Dorival. O Kaká, que foi aquele, né, o alá Kaká mesmo, né, o suprassumo do Kaká, que é ajuda nós e ajuda os caras ao mesmo tempo. O Angileri, que pra mim foi mal. Como primeiro volante no 4-1, a gente teve o Rian, que fez uma partida justa dentro do possível. Eu acredito que se a gente vai utilizar o Rian como primeiro volante, eu prefiro estar mais sólido defensivamente com o resto do meio campo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que além do Rian como primeiro volante,
como primeiro volante, eu prefiro ter mais um cara ao lado dele. Então, tipo, seria Rian e Ranieri. Ranieri tá no entrega pro departamento médico. Rian e Martinez. Aí não foi possível dessa vez por conta da data FIFA. Eu prefiro ter mais alguém de contenção. Rian e Charles que seja. E aí a gente consegue colocar outros dois caras mais técnicos, mas fica um pouquinho mais, sabe, coberto ali na frente da zaga. Não foi isso que foi a opção do Dorival. Do Rian fez a primeira volância. Naquela outra linha com 4, aí a gente teve o Rodrigo Garro, mas na parte mais criativa, né, chegando mais próximo da área, o Maicon, o Breno Bidon e aberto mais pela esquerda o Thales Magno e centralizado o Héctor Hernandes. Por que eu demorei pra falar do Héctor Hernandes? Porque mais uma vez ele foi um completo inútil em campo, né, um jogador inventado aí por Fabinho Soldado mais uma vez, e pra mim Héctor Hernandes foi o pior jogador da partida. Ah, mas a bola não chegou. Chegou sim, e não é simplesmente a bola chegar ou não. Vamos lembrar aqui de Yuri Alberto, um cara que vocês sabem que eu tenho profundas críticas, mas a gente nunca pode apontar que teve uma partida que o Yuri Alberto tava jogando sem vontade. Ah, ele não aparecia, ele não dava opção pra jogar e tal, né? Às vezes ele era grosseiro com a bola no pé, mas ele nunca deixava de apresentar soluções pros outros atletas. Já o Héctor Hernandes não. O Héctor Hernandes simplesmente joga nulo ali. Se ele tiver encaixotado no meio dos dois zagueiros, é ali mesmo que ele fica. Quando vem buscar a bola, ele não consegue ter vigor físico, condição técnica, não consegue fazer pivô, não consegue fazer nada, né, cara? Um jogador que não vale a pena. Por isso que, nesse nosso atual elenco, eu não jogaria com o Héctor Hernandes de titular, jogaria com o Romero, acredito você ou não, mesmo eu não gostando do Romero, jogaria com o Romero ali mais centralizado, já que não tem o Yuri Alberto, mas é claro que é uma das dificuldades que a gente tem, é uma das coisas que a gente precisaria buscar no mercado, e não estou falando de grife, estou falando de buscar um jogador que tem essas características para poder suprir essa função. Esse aí foi o time titular do Dorival e o primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo muito chato, por isso que eu gastei mais tempo, que foi quanto tempo falando só do primeiro tempo aí praticamente, né? 12 minutos aí só do primeiro tempo, agora a gente vai em 1 minuto resumir o segundo tempo. Um jogo que ficou mais pacato, mais burocrático, mais burrocrático, passezinho de lado, e o Corinthians, quando chegava ali na intermediária ofensiva, não conseguia um passe em profundidade, o Grêmio bem fechado também. Se tem uma coisa que o Mano Menezes sabe fazer é arrumar o sistema defensivo. No Corinthians não foi muito bem assim, mas ele consegue ali ajustar um pouco o sistema defensivo. O time do Grêmio também não conseguiu encontrar muita coisa, porque o Dorival prontificou as nossas linhas de maneira mais média-baixa também, coisa que eu não gosto. Pra você que quer ter uma análise mais completa do trabalho do Dorival, eu já postei um vídeo aqui a semana passada, faz mais ou menos uns 10 dias, umas 2 semanas, falando sobre a análise completa dos 10 primeiros jogos do Dorival até o jogo contra o Vitória. Quando ele completar uns 30, 35, 40, a gente, se chegar até isso, né, porque o futebol brasileiro é embaçado, a gente grava outro vídeo aí fazendo uma reanálise, mas eu apontei muito isso, né, essa característica de você marcar em bloco médio-baixo, pra mim, ela é desrespeitosa comigo enquanto espectador do futebol, assim, né? Mostra um jogo muito truncado, mata o meio campo, aí você joga tão mal que você faz o time adversário jogar mal junto, né? Acaba enfeiando tudo. De qualquer forma, serviu pra gente conseguir segurar o empate. O empate veio de graça? Não, porque a gente precisa colocar mais um destaque, que eu também propositalmente deixei pra esse momento, o Hugo Souza. O Hugo Souza teve pelo menos 2 bons momentos que ele fez milagre mais uma vez, se mostrando, né, e provando aí para os críticos que tem de Hugo Souza que ele merece sim a vaga para a seleção brasileira, né? Mesmo como terceiro goleiro, mesmo que esteja nesse momento apenas para ganhar experiência ali no elenco. É um dos melhores goleiros do Brasil, com certeza, ali, e mais uma vez salva o Corinthians. Esse empate é ruim? Não, é um empate ok, por mais que a gente esteja no meio da tabela agora, a gente consegue ter essa pausa. A pausa, como eu falei, vai fazer muito bem pro Corinthians, porque o Corinthians tem potencial pra explorar. Muito potencial a ponto de brigar pelo título? É claro que não seja um completo idiota, beleza, coloca o pezinho no chão, mas ali pra ficar numa 7ª colocação sem perigo, numa 6ª colocação, sonhar com uma vaga na preliminar da Libertadores e tal, quem sabe, isso aí é possível de acontecer. Vamos para as notas, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, vamos ficar bastante tempo sem pós-jogos aqui, então já fica ligeiro aí, porque o bagulho é louco mesmo,
E durante o mês, como eu falei, né, vamos falar sobre bastante coisa. É claro que o dia a dia do Corinthians, muito longe de ficar tranquilo, vai cair uma bomba nuclear a cada dia no Corinthians, os caras vão inventar. Se não tiver, eles vão inventar por aí. Então assunto não vai faltar aqui, mas se faltar assunto, a gente fala sobre o Mundial de Clubes aí, enquanto não volta. Vou colocar as notas aqui, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você não fortaleceu o canal financeiramente ainda, olha o tanto de tempo que você vai ficar aqui sem colar no canal. O canal precisa sobreviver enquanto isso, então mande um pix aí. Esse é o momento, é o pós-jogo ideal de você que é brabo mesmo aqui da comunidade, fortalecer com um piquezão, um piquezaço. Fala, puta, um mês sem pós-jogo aí, ao invés de eu mandar cincão, vou mandar cinquentão. Olha só, já tô dando a dica aí, dando papo pra você, hein? Fortaleça o canal. Caso não consiga, fortalece aí com o like que já dá certo. Hugo Souza, notas agora, tá? Um dos melhores jogadores da partida, pra mim nota 7,5, foi fundamental pra gente ter conseguido um pontinho. Mateuzinho falhou em uma falha muito crucial pro jogo na hora do gol do Bright White, né? Tanto de estar mal colocado, teve uma bola também que aquele Amuso belga, nossa, ruim esse cara também do Grêmio, hein? E aí ele conseguiu ganhar do Mateuzinho com certa facilidade, mas no geral, defensivamente, o Mateuzinho ainda conseguiu entregar, deixou a linha pelo menos compactada, ao contrário do Angileri do outro lado. Mateuzinho nota 4. Eu não sei se eu falei a nota do Hugo Souza, nota 7,5. Mateuzinho, nota 4. André Ramalho, nota 5, uma partida arroz com feijão, não foi nada assim. Eu vi o narrador, né? Eu tava assistindo pelo Premiere. O narrador falou assim: pô, cara, a qualidade de saída de bola do André Ramalho e tal, pô, passezinho de lado, meia bomba, né? Isso aí não é qualidade, isso é o básico que você aprende no Sub-11. Mas ok, né? Não cometeu nenhuma falha, nenhum grande equívoco. Tentaram achar um pênalti que seria extremamente roubado numa falta que aconteceu, claro, né? Mas foi fora da área do André Ramalho, em cima do Bright White mesmo, e aí depois no lance deu pra ver, eu vi que foi falta, mas foi fora da área, não conseguiram roubar esse pênaltizinho não, tá? Kaká falhou de maneira crucial, foi jantado pelo maluquinho lá do Grêmio, nota 3, mas ele conseguiu ali, teve uma bola que ele tentou no ataque, algumas arrancadas, alguns bons desarmes, né? Então foi aquele, jogou pra nós e pros caras, nota 3. Angileri, nota 3 também, achei uma partida bem ruim. O segundo tempo do Angileri, ele melhorou um pouco, então tá feita a ressalva aí, no geral, Angileri mal. Rian, nota 5, partida arroz e feijão do Rian. Maicon, pelo primeiro tempo, nota 6. Se ele tivesse feito um segundo tempo igual o primeiro, seria uma nota 8, 9, de tão bom que eu achei que foi o Maicon no primeiro tempo. No segundo caiu, voltou a ser o Maicon. Bidon, nota 8, melhor jogador da partida. Como fazia tempo, hein? Fazia tempo não, acho que nunca aconteceu aqui no canal, melhor jogador da partida para o Rian. Se passar uma mosquinha na frente da câmera aí, é que entrou aqui, a gente não conseguiu tirar. Você já assistiu aquele episódio da mosca do Breaking Bad? Pesquisem sobre esse episódio aí da mosca do Breaking Bad, aí vocês vão ver que tava faltando recurso pros caras. Os caras falaram, cara, a gente precisa colocar mais um episódio aqui, tá? É a única encheção de linguiça que tem na melhor série de todos os tempos, o episódio da mosquinha lá, né? Enfim. E tem algumas explicações, inclusive teóricas. Os caras criaram 500 teorias pra um episódio que é ruim de Breaking Bad, né? Mais uma vez, melhor série de todos os tempos. Por que eu entrei? Ah, tá, por causa da música. Não sei, por que eu tô falando de Breaking Bad? Nada a ver. Maicon, nota 6, então, pelo primeiro tempo. Bidon, nota 8, melhor jogador da partida. Garro, nota 7. Achei uma partida justa, muito boa do Garro. Mais uma vez, voltando a nos atender pelos dois tempos. Achei interessante a partida do Garro, acrescentou demais. Olha só, primeiro dano, o que é isso aqui, hein, cara? Nossa, ela tá louca. Thales, nota 5. Thales, nota 5 pelo primeiro tempo. Segundo tempo, Thales foi o Matheus Vital. Se fosse pensar só no segundo tempo, Thales seria um dos piores jogadores da partida. Só no primeiro ele seria um dos melhores. Deixei nota 5 na média. Hector Hernandes, então, o pior jogador da partida de hoje. Nota 1. Por que esse 1? Porque ele é espanhol. Ah, eu gosto muito de Paeja. Acho que ele tem um rosto belíssimo. Ele é quase que um modelo da Lupo. Então, por isso é essa nota 1. Dos caras que entraram, Romero entrou, sofreu algumas faltas ali, não acrescentou nada demais, nota 3,5. É aquela coisa, tô esperando. Antes eu falava que era 9 jogos ruins e um bom pra gente pegar e pagar pau pro Romero. Agora tá sendo 20 ruins pra achar um bom aí. Tá difícil ter um jogo bom do Romero. Nota 3,5, ok. Dieguinho, vale falar aqui do Charles, que pra mim entrou bem, desarmou algumas bolas, cortou algumas bolas dentro da área, sofreu falta e tal, entrou conectado na partida e acrescentou na parte de contenção. E dos dois moleques que entraram, Dieguinho e o Kaique. Finalmente o Kaique entrou, hein? Nossa, caramba, eu boto fé nesse moleque, acho esse moleque interessantíssimo e os caras não dão oportunidade. Ele entrou com personalidade, teve uma finalização de fora da área, ele entra, tem pouquíssima minutagem pra jogar, nunca joga, aí o
Angileri vai dar um passe pra ele, toca a bola direto pra lateral, assim, mata o moleque, ele deve ficar puto ainda dá uma dura no moleque ainda, que é pior. Mas ele teve personalidade, teve uma hora lá que ele driblou 2 caras, errou algum passe ou outro também, mas pra mim tá dentro desse processo de maturação. Infelizmente o Corinthians não tá maturando o moleque, ele tá matando o moleque. Lá no Campeonato Paulista, que deveria ter uma sequência, dá pra ver que dá pra esperar muito mais dele do que do Thales Trágico, né? E aí, então, vale a ressalva para o Kaique, nota 5, achei que entrou bem na partida. E o Dieguinho, nota 3, Dieguinho, por outro lado, pra mim entra fora da posição que ele consegue render mais, que é um meio campo mais da parte de criação ali, entra mais caindo pelas beiradas, não curto muito, e aí ele acabou ficando um pouquinho mais apagado e tem uma característica também, né? O Dieguinho chegou pra dominar umas 2 ou 3 bolas de costa e já chegou tomando um rapa do cara, sabe? Uma porrada do adversário. Isso é um processo natural também de quem sobe do sub-20, porque a velocidade do jogo é diferente, a intensidade física é diferente. Até pegar esse ritmo precisaria ter mais minutagem, coisa que a gente não dá pros moleque. Então, melhor jogador da partida, Bidon com menção honrosa pra Hugo e Garro, e pior, o Hector com menção pra Kaká e Angileri. Eu acabei estendendo demais aí, porque como a gente vai ficar muito tempo sem pós-jogo aqui, eu queria falar bastante mesmo, mas dentro do possível tá ok. Pro empate 1-1, a gente tem mais de 20 minutos aqui de pós-jogo, foi mais de 20, né? 20 e 30 segundos. Olha, vai ter mais de 20 minutos aí pra gente poder trocar ideia, tá bom? Então, muito obrigado, comenta suas notas aqui embaixo, não esqueça de fortalecer o canal financeiramente também, ou só com like, só se inscrever no canal já vai ajudar bastante, tá? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias, tamo junto, é nóis. Participação especial da Mosca. Mosca.